Bom, agora a gente vai ter uma palestra com o Cássio, tá aqui, ele vai falar sobre esporte. Obrigado por ter vindo, Cássio. Ele é doutorando em Ciências da Reabilitação pela USP e supervisor de estágio em Fisioterapia no Esporte também lá na USP. Mais uma vez, obrigado por você ter vindo. Fica à vontade. Obrigada. Bom dia. E ouve seu microfone ou prefere o microfone? Sim. Sim. Ligar o microfone? Alô? Bom, é uma forma de eu passar slide automático ou tem que ir lá? Quer? Obrigado, Natália. Muito bom. Eu não consigo falar atrás de púlpito, de mesa, sentado, de falar. Alô? Ainda mais falar de movimento, não dá para falar parado. Tem alguém querendo ser modelo já? Funciona aqui o ouvido, viu? Bom, então eu vou falar para vocês um pouco de reeducação funcional no esporte. Esse primeiro slide, vocês estão vendo um cara correndo numa circuitaria de neurônios, não é? A reeducação funcional está exatamente na transição, na intersecção da neurologia com a biomecânica, da neurologia com a musculoesquelética. Então, por isso esse primeiro slide. A gente tem que olhar para o sistema nervoso para atender atletas, para atender pacientes com lesões ortopédicas em geral. Pode passar mais uma? Bom, então, tem ponto. Então, a ponteira vai... Tira o microfone. Tira o microfone. Vamos tentar mais um pouco. Consegue ver essa curva? Aqui a gente tem um gráfico, e esse gráfico... Esse é um gráfico de limiar de lesão. Essa curva aqui é o limiar de lesão. Tudo que está acima dessa curva gera uma lesão no tecido. Tudo que está abaixo dessa curva não machuca o tecido. Aqui a gente tem um estresse mecânico, qualquer que seja ele. E lá embaixo a frequência de aplicação desse estresse no tecido, né? Tem um outro lá, quem tiver aí não estiver enxergando na parte de baixo, dá uma olhada lá. Então qualquer combinação de intensidade do estresse pela frequência com que ele é aplicado no tecido, qualquer combinação que ultrapasse a curva vai gerar uma lesão. Então a gente vai ter uma situação em que é um trauma de alta energia, um evento de alta energia no tecido, que passou uma única aplicação para promover uma lesão. Vai mais uma. Mais uma. E a gente tem aquele tipo de lesão que chama de macrotrauma, e a gente tem um microtrauma de repetição, lesões de microtrauma. São intensidades de força no tecido muito menores, mas que vai sendo aplicado repetidamente no tecido até que uma hora o tecido não aguenta e uma lesão acontece. Volta de novo depois para outra lesão. Essa lesão, o macrotrauma, como que vocês acham que esse paciente vai chegar no consultório? Eu vou querer conversar com vocês, hein? Ele vai te falar o que quando ele chegar no consultório? Dor. Isso vai mostrar. Na hora que ele chegar para a reabilitação, você vai perguntar o que aconteceu com você. Como é que ele vai contar essa história? Tava jogando, aí.
Ele vai falar, eu estava na Olimpíada, Pequim 2008. Estava na competição, brigando para ganhar medalha. E aí eu quis ir para a carga máxima. Eu já tinha levantado esse peso uma vez na vida. E tentei de novo para ganhar medalha. E no que eu levantei o peso deu uma desequilibrada, o peso caiu para trás. E na hora, doeu ou não? Muito. Um pouquinho. Deve ter doído. Ele vai falar, eu senti o braço virar para trás, ouvi um barulho do braço estalando, quebrando. Senti uma dor absurda. Então ele sabe te dizer exatamente o que aconteceu, o que machucou ele, como machucou ele. E o tratamento disso? É um tratamento, essa lesão pode ser muito séria, fraturou o osso. Poderia ter sido, esse mesmo tipo de lesão, poderia ter sido um atropelamento, o cara quebrou vários ossos. Poderia ser algo sério mesmo. Mas a partir daí, começou a cura. No momento que acabou, o peso saiu do braço dele, começou a cura. Como que começa a cura? Já no processo de inflamação. O processo de inflamação, que às vezes a gente tem medo dele, quer fazer anti-inflamatório e tal. Tá certo, a gente tem que controlar a inflamação em excesso. Mas ali começou a cura. A força que provocou a lesão já não está mais lá. E o corpo vai se recuperando sozinho. A fisioterapia vai ser um auxiliar para que essa recuperação seja melhor e mais rápida. Mas se a gente não fizer nada, deixar o braço ali imobilizado, e depois que consolidar, soltar o cara para se mexer, vai recuperar. A fisioterapia, a área da saúde, a medicina, vai ajudar isso a ser o melhor possível e o mais rápido possível. Mas a cura começou já. Faça o próximo, por favor. E como que esse cara aí chega no consultório? O que ele fala pra gente quando vocês perguntam? O que aconteceu com você? Ele tem uma dor no cotovelo. Você vai perguntar, e aí, o que te traz aqui no consultório? Ele vai falar, eu estou com uma dor no cotovelo quando eu jogo tênis. Mas me conta como foi que começou. Ele vai saber falar para vocês, aconteceu dia tal, hora tal, desse jeito. Não, porque não é esse o mecanismo de lesão. O mecanismo de lesão é uma força que vai sendo aplicada no tecido, aplicada. E isso vai se somando. O cara começa a jogar e não tem dor, joga um mês e não tem dor, joga um ano e não tem dor. E daqui a pouco, depois de 2 anos, 3 anos, ele começa a falar, putz, ele sente dor de cara? Não, olha que a carga está chegando nesse nível aqui, próximo ao limiar de lesão, o tecido já está desgastado, mas não está ainda lesionado macroscopicamente. Mas o cara já está falando, putz, meu cotovelo está estranho. Se eu aperto é dolorido, é diferente do outro. Não é dor, é um desconforto, é um dolorimento, é uma estranheza. Alguém já teve dor desse tipo? Como é que é? Sesamoide. Começou, foi como? Eu fazia balé clássico. Balé clássico. Daí eu fiquei um tempo afastada porque eu estirei o ligamento, aí fui fazer fisioterapia. Durante a fisioterapia eu comecei a sentir dor pra ficar na minha ponta. Aí era fisioterapia de convênio, né? Toda aquela burocracia. Aí acabou lá, não consegui fazer mais, eu fui pro balé. Sentia dor, mas eu não sabia o que era. Aí eu fui fazer um raio-x. E ele era
para ter nascido um filho. Está com risco de chamar de novo, se eu quiser se eu Ouviram a fala dela? Está com risco de doer de novo se eu fizer um esforço excessivo. E só vai mudar esse esforço excessivo para um esforço incorreto. Tá? E eu já explico melhor o que é o incorreto. Esse paciente ele chega com muita dificuldade de expressar o que ele sente. Ele fala, não é dor, é um desconforto, é um negócio. E aí, na tentativa de expressar, o paciente vai falar de várias coisas bizarras, assim. Fala, é um choque que pega aqui, faz assim, parece que tem alguém apertando, parece que tem alguém enfiando a faca, parece que está cutucando, parece que é só um... Às vezes o cara nem expressa em palavras, ele faz um gesto, às vezes é um negócio assim, ó. Por quê? Porque ainda não virou dor de verdade, ainda não virou uma lesão, o tecido só está desgastado, só está judiado. E aí quando a gente pensa que essa lesão de microtrauma de repetição, e a gente lembra do termo lesão por esforço repetitivo, dá a sensação pra gente que repetir é o problema. Então se está doendo por repetir, para de repetir. Essa não é uma boa solução. Porque repetir não é o problema. O problema é o que se repete. Então aqui já fica uma primeira mensagem. Movimento bom não dói. Se você repetir movimento bom, não vai provocar lesão. Se você repetir um movimento inadequado, aí sim uma hora vai machucar. Tá? Essa lesão aqui é uma lesão de repetição de movimentos inadequados. Se o movimento for, não sei se todos enxergam, mas se o movimento for bom, a força aplicada em cada pedacinho de tecido do corpo não está aqui nesse nível, está mais aqui embaixo. E aí você vai repetindo, e repete. O movimento bom não é para machucar, ele não vai ultrapassar o limiar de lesão. O problema é que um pouquinho que eu errar o movimento, vamos pensar numa articulação fictícia. Tem esse encaixe e foi feita para fazer isso daqui. Ó. Isso aqui eu posso repetir. Agora se essa articulação começa a fazer isso, está fazendo um movimento, ela foi feita para mover para frente e para trás, ela começa a mover para dentro. O que aconteceu com a área de contato na articulação? Diminuiu. Se o mesmo peso corporal, vamos dizer que essa é uma articulação de carga, ao mesmo peso corporal numa área menor, maior a pressão. Então se eu estiver vendo a pressão na superfície articular, que deveria estar aqui embaixo, quando eu mudo o movimento, vem aqui para cima. E aí repetir isso vai gerar uma lesão. E quando eu faço esse movimento aqui, eu aumento a pressão desse lado, certo? O lado que tem contato. E do lado aqui, do lado direito de vocês, o que aconteceu? Abriu um espaço. Tem alguém aqui? Deve ter um ligamento, deve ter um tendão, essa articulação é fictícia, mas alguém está aqui, né? Provavelmente tem um ligamento que está impedindo de fazer isso, provavelmente tem um tendão que passa por aqui. Esse tendão, esse ligamento estão recebendo um puxão. Então, do mesmo jeito que tem compressão de um lado, tem tração do outro. E se eu ficar repetindo isso, uma hora vai ou machucar esse tendão, esse ligamento aqui por tração, ou vai machucar a cartilagem aqui por compressão. Então, um único desvio vai gerar pelo menos 2 pontos de sobrecarga. Se eu desviei uma articulação do alinhamento ideal, vai comprimir de um lado e tracionar do outro. Isso é o mais simples, porque a gente está falando de um desvio num único plano. Normalmente os desvios são multiplanares, não desvia só no plano frontal. Desvia no plano frontal e no transverso. Então, outras estruturas ainda vão receber sobrecarga. Então, a articulação alinhada recebe bem pouca carga. Essa carga é bem distribuída na superfície articular, no menisco, no ligamento, no tendão. E cada pedaço de tecido fica com uma parte que ele foi feito para receber e uma parte pequena. Quando eu erro o movimento é que eu começo a ter acúmulo de sobrecarga. E a repetição disso uma hora vai machucar. Eu acho que tá meio aberto aqui. Ah, era sua? Eu sei que não. Eu tô aqui.
Então o que machuca não é a repetição, o que machuca é a repetição de um movimento inadequado. Mas movimento bom não dói? Movimento bom não dói. Movimento bom cansa. Se eu fizer muito tempo um movimento bom, vai me fadigar. E se eu estiver muito cansado, o movimento vai continuar bom? Provavelmente eu vou começar a errar o movimento. Então, após a fadiga, eu posso fazer um erro de movimento e esse erro de movimento me trazer lesão. Mas o movimento, enquanto ele é bom, não é para machucar. Tá? Essa é uma regra pra gente. Pode passar o próximo, por favor. Mais um. Vai passando até... Ai. Bom, isso é o que eu comentei no outro slide. Quando a gente tem uma lesão de macrotrauma, uma lesão de alta energia, a primeira coisa que a gente vai fazer é pensar na saúde do tecido. O tecido foi machucado, mas a carga mecânica que provocou a lesão já não está mais lá. Então vou me preocupar com o tecido machucado, com recuperar esse tecido o mais rápido possível, evitar prejuízos outros. Então, se eu fiquei imobilizado, se eu estou afastado do esporte, eu vou ter algum grau de imobilismo, eu vou ter chance de perder força, de perder amplitude, de perder condicionamento. Então, meu olhar se volta para isso também. Vamos evitar prejuízos, recuperar o tecido o mais rápido possível e depois devolver esse cara para o esporte. Passa o próximo. E aí, se é uma lesão que é um acidente puro, o cara estava jogando futebol, não fez nada de errado, mas tomou um carrinho do adversário e quebrou a perna. A gente vai recuperar esse tecido, deixar esse cara pronto para voltar para o jogo. Na hora que ele estiver pronto, vai jogar. Tranquilo. Mas tem situações em que não basta recuperar o tecido e evitar prejuízos e recuperar esses prejuízos. Tem situações que a gente vai ter que olhar também para o movimento da pessoa. Dá uma olhada nos 3 caras da frente. O cara de amarelo, a moça do lado dele e o outro sem pescoço ali. Se esses 3 caras torcerem o pé, foi acidente ou eles estão em risco de torcer o pé? Os 3 estão chegando. Esse de amarelo aqui, olha o quanto que o pé dele está chegando supinado no chão. Está chegando com o apoio totalmente no bordo lateral. Se esse cara pisar numa pedrinha, ele vai torcer o pé. Se tiver um buraquinho no asfalto, ele vai torcer o pé. Aí esse cara vai chegar no consultório falando: pô, tem maior azar, pisei numa pedra e torci o pé. Aí se a gente olhar ele correndo, a gente vai falar: você não deu azar, você estava dando chance pro azar. Seu movimento está sendo executado de uma forma que ele já está a um triz de torcer. Qualquer coisinha que acontecer, vai torcer. Então esse cara a gente vai reabilitar, ou tentar fazer o ligamento dele se cicatrizar rápido, com qualidade, vai devolver a força para a panturrilha dele, para a perna dele, vai fazer propriocepção e vai voltar esse cara para a corrida. Se ele continuar correndo desse jeito, daqui a pouco ele volta com entorse de tornozelo de novo. E esse cara vai falar: pô, é a 5ª vez que eu torço tornozelo. E a gente vai entender isso como: putz, esse cara faz entorse intercorrente de tornozelo. A gente dá um nome para isso, que é a instabilidade crônica do tornozelo. E às vezes o tornozelo não é o culpado. A culpa é da forma como esse cara corre. Enquanto ele correr assim, ele vai estar sujeito a torcer o pé. Então ele não tem uma falha de propriocepção. Eu não tenho que ficar treinando propriocepção com ele, eu tenho que ensinar ele a correr direito. Quando ele começar a correr direito sem tocar o pé no chão assim, ele vai estar mais protegido de entorse. Certo? Então, a lesão de macrotrauma, se é um puro acidente, eu tenho que recuperar esse cara, o tecido, e devolver ele para o esporte em qualidade quanto antes. Mas eu tenho que prestar atenção na história que ele me conta, porque às vezes o problema pode estar assim no movimento dele. Passa o próximo. Bom, agora a lesão por microtrauma, né? Assustou esse Paulo?
Esse cara, vocês acham que ele é um atleta meia boca ou um atleta bom? Amador. Você acha que ele é amador? Quem acha que ele é profissional? Quem acha que ele é bom? Esse cara é profissional. É profissional, é dos bons. Qual o biotipo de filé de grilo? Maratonista dos bons. Isso não impede esse cara de fazer o movimento errado. A gente vai ver caras de alta performance que ainda assim erram o movimento. Aí esse exemplo aí do joelho valgo. Não está acontecendo a mesma coisa daquela articulação fictícia que eu falei? Então, que estruturas do corpo dele, do joelho dele, estão recebendo tração? As estruturas mediais. Dá um nome. Ligamento colateral medial. Mais alguém? Grácio. Tem mais dois junto com ele aí. Ele não tem de novo. Sartório. Formam a pata de ganso. Então a pata de ganso dele também está recebendo um baita puxão ali. E não só está recebendo um puxão, como ele está recebendo um puxão em torno do mão. A pata de ganso está aqui, está fazendo essa volta aqui, ó. Então não é só um puxão. Imagina esse fio aqui. Eu posso pegar esse fio e dar um puxão. Enxerga? Mas eu posso pegar esse fio e dar um puxão em torno dessa quina. Qual vai ser pior para o fio? Em torno da quina. Porque bem na quina eu crio um ponto de estresse maior no tecido. Então a pata de ganso está recebendo uma baita carga ali. E se esse cara chegar no consultório falando estou com uma lesão na pata de ganso, a gente tem que identificar isso, que o problema está aí. Quem está recebendo compressão aí? Parte lateral. O músculo lateral, com certeza. Muito bom. Gostando da turma aqui, hein? Participando. Esse cara aqui vai chegar no consultório falando: estou com uma dor no joelho, eu corro há 15 anos, faço um volume de corrida de 60 a 80 km por semana, corro uma velocidade de 17 km por hora nos meus treinos longos e faz 6 meses que meu joelho começou a reclamar. Começou de leve, aí teve uma prova que ele pegou para valer, aí eu fiz um gelo, fiz uma físio, parei de correr umas 2 semanas, mas depois quando eu voltei a correr, voltou a dor. E sempre que eu faço mais que 15 km a dor aparece. Por que isso acontece? Porque foi seguindo esse gráfico aqui. Começou a correr, 15 anos de corrida e tal, daqui a pouco o tecido foi sendo tão desgastado. Vamos pensar nesse fio aqui mesmo. Eu vou pegar esse fio e começar a bater ele na quina aqui, ó. Eu consigo arrebentar esse fio em quanto tempo? Hoje ele arrebenta? Não. Mas semana que vem, talvez ele não esteja arrebentado ainda. Mas ele já vai estar esgarçado. A borracha que encobre o fio já vai estar quebradiça, já vai estar, de repente já rachou. Esse mecanismo esse momento que não partiu, mas a gente percebe que o fio já está todo esgarçado, todo já degenerado, é o que acontece com o tecido. A pata de ganso vai estar desse jeito. Se olhar para a pata de ganso, mata o cara, corta a pata de ganso dele e olha. Então olhava lá. Até que não está muito feio, não tem lesão, não tá rompido, não está nada. Aí põe no microscópio, vocês vão ver. Fibra para todo lado, assim, ó. Ao invés de um tecido bonitinho, você vai ter. Sabe corda que vai ficando velha, começa a soltar fiapinho? Vai acontecer isso com o tecido. E nesse momento não tem inflamação no tecido. A gente vai ouvir de paciente já está inflamado, às vezes
no termo tendinite, a gente vai achar que a inflamação não é inflamação, é desgaste. O tecido está judiado. Então a gente tem que parar de judiar o tecido e melhorar o movimento para esse tecido poder se recuperar. Mas inflamação aguda ele não tem. Passa para lá. Quer? Entendi 45. Então a avaliação funcional, a gente precisa fazer duas perguntas. Uma, como é que o gesto esportivo explica a queixa do paciente? Eu vou olhar para o movimento, olhar para a biomecânica do movimento, entender isso que a gente acabou de entender. A pata de ganso está recebendo um baita estresse. O disco intervertebral está recebendo um baita estresse. E eu vou ter que olhar onde que o cara está com queixa e o que está justificando essa queixa. A segunda pergunta é, mas por que esse cara se move dessa forma? A primeira pergunta é biomecânica pura. É anatomia, tem que ter um livro de anatomia de cabeceira, tem que olhar cinesiologia, biomecânica, entender qual é o tecido que está recebendo carga e por quê. A segunda pergunta é controle motor, neurologia. Por que é que esse cara se move desse jeito? A hora que a gente entender essas duas perguntas, a gente sabe tratar. Tá? Então vamos... Passa para frente. Então começa como? Pode passar. Vai. O paciente chega para mim com uma queixa. Ele chega com uma dor na pata de ganso. Ele vai falar, estou com uma dor aqui na parte de dentro do joelho quando eu corro mais que 15 km. Primeira coisa que eu preciso saber é o máximo de informação sobre relacionada a essa queixa. Primeira coisa, quem tem a queixa? Indivíduo. Esses dois atletas com dor na pata de ganso, eu vou tratar igual? Não. Tem que entender que esse aqui é um senhor que faz uma corrida para manter atividade física, para se manter saudável, está aposentado, tem um nível de vida já tranquilo, com os filhos fora de casa. Esse é um cara. Esse aqui, um cara jovem que está indo no limite do estresse do corpo dele, querendo ir para a Olimpíada, querendo ganhar medalha, é um outro perfil. E entre esses dois extremos, é um monte. Tem um cara que é profissional, mas não é tão de alta performance assim. Tem um cara amador, mas que leva a sério pra caramba. Amanhã vai ter Ironman em Florianópolis. São 3,8 km nadando, 180 pedalando, 42 correndo. A maioria das pessoas que estão lá são amadoras. Trabalha em banco, trabalha médico, fisioterapeuta, tem uma vida de trabalho normal e acha tempo para botar 11 sessões de treino dessas 3 modalidades no meio da semana. Eu tenho que entender que esse cara provavelmente dorme mal, come ali no escritório e como é o estilo de vida desse cara para poder treinar assim. E no meio do caminho ele tem que achar horário para fazer fisioterapia. Aí tem um cara que é amador, mas que joga bola de fim de semana, um dia no meio da semana, é um nível de exercício legal, mas nada excessivo, está tranquilo, está bem equilibrado, está indo. Até tem um sedentário total. Aquele que faz nada, está doente, está com pressão alta, está com diabetes, obeso. Esse é o cara que a fisioterapia do esporte tem que olhar também que está indo para ele. Esse cara a gente vai dar saúde para ele, botando ele no sentido do exercício. Muito bom, então primeiro a gente tem que entender bem isso. Passa o próximo. Eu tenho que entender qual é a tarefa. Que tarefa é essa que está relacionada com a queixa? Lá na USP eu dou supervisão de estágio em fisioterapia do esporte. E é um estágio obrigatório, todo mundo passa lá. E chegam alunos que não têm a menor vivência com esporte. Aí um paciente falou que se machucou dando um drible da vaca. Nossa, foi. A aluna ficou assim, na vaca.
E ela não teve coragem de perguntar para ele o que era o drible da vaca. Mas ela não fazia a menor ideia. Alguém aqui, quem não sabe o que é drible da vaca? Muito bom. O drible da vaca é um drible que o cara joga a bola por um lado e vai pelo outro, e deixa o adversário no meio. Aí. Por que drible da vaca? Isso aí vocês vão perguntar pro Milton Neves, que deve saber. Que alguém sabe quem é Milton Neves? Ou pergunta pro Google, por que drible da vaca? Mas enfim, a aluna não soube nem sair daí porque ela não sabia o que era drible da vaca. Essa mesma aluna foi atender um cara que fazia decáculo. O que é isso? Ela chegou assim e falou, eu acho que ele trabalha na loja Decathlon. Eu acho que ele não é atleta, ele trabalha na loja de esporte. Por que você acha isso? Porque ele falou que faz Decathlon. Decathlon são 10, triatlon são 3 esportes, Decathlon são 10 esportes. Bom, então, ninguém tem obrigação de conhecer nenhum esporte. Eu atendi um cara uma vez que ele fazia baston. Quem aqui sabe o que é baston? Ninguém, eu também não sabia. Eu fui saber quando eu atendi o cara. A gente não precisa saber tudo, mas a gente precisa querer saber. Quando o cara chegou falando que fazia baston, eu falei, me explica, o que é baston? Ah, é um esporte que é como se fosse ginástica rítmica esportiva, hoje em dia é só ginástica rítmica. Tem um bastão, você fica, joga pra cima e faz acrobacias e pega de volta. Só que a GR, a ginástica rítmica, é só para mulheres, até, não sei se hoje já aceita homem, mas até então é só para mulheres, e o baston aceita homens. Esse cara fazia baston. Aí ele me mostrou, me falou o que era, me falou os movimentos que ele fazia. E eu preciso entender a tarefa. Eu preciso entender o que está relacionado com isso, qual é o movimento que ele faz que dói. Se ele me falar que faz um mortal carpado, eu tenho que saber o que é um mortal carpado. Se eu não souber, eu tenho que perguntar para ele. E hoje em dia está muito fácil. Todo mundo tem um computadorzinho no bolso que vai ter lá no Google, que é mortal carpado. Aí vai ter a explicação por escrito, vai ter uma foto, vai ter um vídeo. E vai ter um vídeo da Daiane dos Santos fazendo. Você tem o melhor do mundo fazendo e ver seu paciente. Então a gente tem que entender a tarefa. Próximo. E a gente tem que entender o ambiente. O cara tem uma dor no ombro para arremessar, mas ele é um jogador de polo. Ele arremessa dentro d'água. Ou o outro tem uma dor no ombro para arremessar, para rebater uma bola, mas é um jogador de vôlei. Ele arremessa saltando. E o outro é um jogador de beisebol que arremessa com o pé no chão. São 3 movimentos similares, mas na verdade são 3 movimentos muito diferentes, porque o ambiente mudou. E por que a gente olha para o indivíduo tarefa-ambiente? Porque o sistema nervoso também olha para o indivíduo tarefa-ambiente. O sistema nervoso, para controlar um movimento qualquer, em especial um movimento esportivo, ele está o tempo inteiro olhando para isso aqui, ó. Quem é o indivíduo? Ele sabe quem é ele. E ele está o tempo inteiro recebendo informação para confirmar quem é ele. E para falar, ó, você está com nível de açúcar no sangue normal, alto, baixo, a sua pressão arterial está mais ou menos assim, assado. O nível de tensão nos seus músculos está mais ou menos assim. A pressão na planta do pé está assim, está assado. Ele está o tempo inteiro recebendo informação sobre você mesmo, para saber como você está agora para poder controlar o movimento. Ele está recebendo informações sobre o ambiente. Como é que o sistema nervoso capta a informação do ambiente? Olhando. Então aqui eu sei como é que está o ambiente.
eu sei o espaço que eu tenho, eu sei a luminosidade que tem na sala, eu sei os obstáculos que tem por aqui, ouvindo. Labirinto, eu sei onde está a minha cabeça em relação à gravidade, ou se ela está se mexendo, está parada, para onde que ela está indo. Percepção do corpo, sensibilidade tátil. Então, as aferências, os receptores sensoriais são aqueles que vão informar sobre o ambiente. E a tarefa? Eu tenho que saber qual é a tarefa que eu vou fazer e eu tenho que me programar para ela. Como é que eu sei qual é a tarefa? Como é que eu me programo para essa tarefa? A primeira coisa, o sistema nervoso vai buscar na biblioteca dele. Já fez isso antes? Já. Deu certo? Deu, não deu? Como que deu certo? Então é mais ou menos assim que a gente vai fazer. Ele vai lá e reproduz. Então, quanto mais vivência prévia de movimento, mais fácil o sistema controlar. Até um ponto que você não pensa nada para fazer, simplesmente vai lá e faz. Se é um movimento novo que você ainda está aprendendo, aí tem mais controle cortical de vias superiores, cerebelo, núcleos da base. Vou participar mais dessa programação aí para você ir lá fazer seu movimento. Tá? Mas então a tarefa, o sistema, você nunca fez aquela tarefa, o sistema vai buscar tarefas semelhantes. Pô, já fiz algo aqui que é parecido, será que é mais ou menos assim? Será que é mais ou menos assado? Ele tenta e vê o resultado. Deu certo? Ele vai falar, opa, guarda essa informação aí. Deu errado? Ele vai falar, opa, guarda essa informação que deu errado. Porque a gente não tenta mais isso, vamos tentar outro. Então o sistema vai fazendo assim para aprender como que se mexe e conseguir fazer um movimento de alta performance. Vamos ver alguns exemplos. Esse slide agora quebrou um pouquinho o raciocínio, mas vamos lá. Vamos ver alguns exemplos de como é que a gente explica lesões decorrentes de erro de movimento. São todos corredores. O público que eu mais trabalho é corrida de rua. Então eu tenho mais exemplos. Observem, esse cara está no apoio médio, ele acabou de está sustentando o peso do corpo dele na passada da corrida. Olha o quanto esse tornozelo dobrou. E ele está segurando o peso do corpo dele. Tem muita ou pouca carga para o tríceps crural? Muita. Esse tríceps tem que trabalhar muito para sustentar o peso do corpo dele nessa angulação. E o tendão calcâneo está estirado ao longo do calcâneo. Então, o tendão calcâneo aqui, quando ele foi flexionando o tornozelo, o tendão foi enrolando em torno do osso calcâneo. Então, criou uma tensão nesse tendão. Esse tendão foi tracionado em torno do osso e aí o tríceps veio e teve que fazer muita força para segurar esse cara de pé. Então, aqui esse cara tem que fazer muita força, uma força brusca. Porque para ele chegar nessa posição aqui, eu não estou mostrando para vocês o antes, mas foi isso aqui, ó. Ele veio, botou o pé lá na frente, afundou e daqui a pouco o pé teve que fazer muita força no chão para esse cara não cair. A gente até ouve o barulho, assim, ó. Isso aqui significa que o tríceps tem que chegar e contrair com muita força. Então pega o tendão, põe ele numa posição de estiramento e dá mais uma pancada nele. Isso aqui vai provocar tendinopatia do calcâneo. Enquanto esse cara correr fazendo isso, esse tendão vai sofrer. Natália, agora você vai ir para frente e para trás. Vai uma para frente e volta. Pode voltar duas. Mais um. Vai. Olha aqui o tornozelo dele. Uma para frente e volta. Uma para frente e volta. Olha o que está acontecendo com o pé desse cara. Tá bom. O pé aqui está desalinhado? Em relação a quem? Esse pé não está desalinhado.
Olha o que está acontecendo. Qual que é a posição neutra do pé? Posição neutra aqui, virado para frente, em relação à perna. Essa é a posição neutra do pé. Uma inversão, uma supinação seria isso aqui. Ó. E uma pronação, uma inversão seria isso. O cara está pronado ou supinado? O pé dele está neutro. O que está desalinhado ali? A perna dele. Olha. A perna não está vertical. A perna está para dentro. Então o pé está retinho, só que a perna veio para dentro. Então, o pé em relação ao chão está torto. Você vai falar, nossa, ele está pisando só com a parte lateral. Mas não é porque a perna estava retinha e o pé fez isso. O pé virou para tocar a lateral. O pé está reto, a perna virou para dentro. Fez uma adução de quadril aqui. E aí o primeiro toque é na lateral do pé. Esse cara está parecendo aqueles três que eu falei que ele podia torcer o pé. Podiam torcer o pé a qualquer momento. Só que torcer o pé não é uma opção muito viável, né? O sistema nervoso não vai falar, pô, deixa torcer. Tudo bem. O que ele vai fazer? Vai jogar para dentro. Vai evitar o entorse. Então passa uma, pum. Olha o quanto esse pé virou para dentro. E quando o pé vira tudo isso para dentro, aquele mesmo exercício que a gente fez, quem recebeu compressão, quem recebeu tração? O que vocês acham? A anatomia do joelho estava fresca na cabeça, né? No tornozelo. Oi? O deltóide está recebendo o quê? Estiramento. Então, o ligamento deltoide está recebendo tração, certo? A parte de fora do tornozelo recebeu o quê? Compressão. O ligamento ficou frouxo, mas eu tive compressão na articulação tibio-társica e na subtalar. As duas articulações aqui estão recebendo carga de compressão. E músculos, tendões do lado de dentro que estão recebendo tração. Quais são os tendões que passam atrás do maléolo medial? Quem está no primeiro ano? Tibial posterior, lembram dele? Flexor longo do hálux, lembram dele? Se tem o flexor longo do hálux, tem quem mais? Não. Passando ali atrás do maléolo medial. Flexor longo dos dedos. Está ali também. Então esses tendões estão passando, eles saem lá da planta do pé, vão fazer a curva ali atrás do maléolo medial e estão recebendo um estiramento. O estiramento em torno de uma curva aqui de novo. O maléolo medial é essa curvinha, que eu pego o tendão e imagina esses tendões vindo lá da sola do pé e passando aqui, ó. Estão recebendo esse estresse. Então esse cara aqui pode ter tendinopatia do tibial posterior, pode ter tendinopatia do flexor longo do hálux, do flexor longo dos dedos, pode ter lesão condral, lesão da cartilagem ali no maléolo lateral, no talos. E esse cara pode ter fratura por estresse na tíbia. Fratura por estresse todo mundo acha que está associado com impacto. Qual é a chance de eu quebrar essa garrafa fazendo isso aqui? Vamos dizer que é um osso, vai. Pensar nisso aqui. Qual a chance de eu quebrar esse microfone fazendo isso? Vou ter que fazer muita força, né? Agora, qual a chance de eu quebrar esse microfone fazendo isso aqui, ó? Muito mais fácil, não é? Então, olha esse osso. Para eu quebrar esse osso fazendo isso, eu tenho que pular do terceiro andar. Aí eu caio aqui e arrebenta. Estoura calcâneo, estoura tíbia, estoura acetável. Mas não vai fazer uma fratura por estresse aqui. Fratura por estresse aqui é assim, ó. Então, olha o que está acontecendo.
Olha para essa perna, se eu não estou fazendo isso. Então, se a cada passada eu faço isso, uma hora aqui vai rachar. E quando começa a rachar aqui, é a fratura por estresse. E aí esse cara, com qual dor que ele vai chegar no consultório? Qualquer uma dessas. Aqui o tecido sofrer mais ou a do tecido mais frágil. Aí esse cara vai chegar no consultório falando que tem dor aqui, ó. Aí você vai palpar, pô, bem tibial posterior. Faz uma ressonância. A ressonância vai mostrar tendinopatia do tibial posterior, lâmina de líquido no recesso articular entre o tálus e a fíbula, degeneração da cartilagem entre o tálus e fíbula, vai mostrar degeneração do tecido do flexor longo do hálux, vai mostrar a fascite plantar, a fáscia com os aspectos de degeneração, vai mostrar porque tudo isso está recebendo carga. Não necessariamente tudo isso é o problema do paciente. Não necessariamente todas essas estruturas estão incomodando o paciente. Por isso também que a gente fala que a gente não trata exame. Se fizer a ressonância magnética da coluna de todo mundo aqui, a gente vai achar 50 hérnias não, mas pelo menos a protrusão discal a gente acha. 50 a gente vai achar. Quem aqui tem dor nas costas? Depois é muito pouco. Quase todo mundo vai ter algum grau de degeneração do disco, mas quase ninguém, aliás, até que o Instagram já tem dor nas costas, mas não é todo mundo que tem degeneração discal que vai ter dor nas costas. Não é todo mundo que tem degeneração no tendão X vai ter dor naquele tendão, mas se persistir na sobrecarga mecânica, uma hora vai doer. Muito bom. Do joelho. Olha o agachamento que essa moça está fazendo para correr. Essa flexão toda do joelho, com o joelho lá na frente, está botando carga no tendão patelar, na patela, no aparelho extensor do joelho. E essa carga, além de estar grande, ela está desalinhada. É a mesma pessoa. Aqui eu estou vendo que tem muita carga no ligamento patelar. E essa carga está desalinhada, o joelho está tendendo ao válvulo. Então ainda tem essa. Eu tenho que ver quanto de carga tem o tecido e como que essa carga está sendo aplicada. O ligamento patelar ele tem fibras nesse sentido. Deixa eu pegar aqui. Esse é o meu ligamento patelar, todos enxergam? Uma coisa é eu puxar esse tendão com uma força 10 qualquer coisa, só para dar um número, assim. Eu vou puxar com os mesmos 10, assim, ó. Qual das duas vai ser pior que o tendão? A segunda. Por quê? Antes eu tinha 10 distribuído em todas as fibras do tecido. Agora eu tenho 10 distribuídas só nas fibras de baixo aqui, ó. As de cima estão frouxas, olha como está frouxa. Vendo? Então aqui em cima o tecido está bem frouxo e lá embaixo está bem tensionado. Então as fibras mais do lado de baixo aqui estão recebendo praticamente toda a carga. Então, entendem que eu tinha 10 forças distribuídas para 10, agora eu tenho 10 forças distribuídas para 2. Muito mais sobrecarga. E o senhor lá do canto? O joelho dele está em varo. É fácil, a gente põe muita culpa no valgo, né? O valgo dinâmico é um grande vilão. Está na moda. Está na moda. Bem na moda. Mas eu posso fazer uma pergunta? Adoro. Você consegue identificar isso na fisioterapia comum do Brasil hoje? Você não tem vídeo, você não tem foto, você confia muito na informação do paciente, mas às vezes você não tem espaço para fazer uma análise nem visual. Como é que isso? Qual seria a sua sugestão para esse tipo? Porque é a nossa realidade aqui, né? A gente já tem muito atleta amador, sem condições, inclusive, de espaço na clínica para fazer
problema mesmo. Hoje tem a facilidade do vídeo no celular, dá para pedir para o cara ir no treino, orientar ele como filmar, e ele traz o vídeo, que é uma boa forma de ver, ou tentar simular ao máximo possível a demanda que esse cara vai ter. Então, por exemplo, eu não tenho espaço para ver alguém correndo aqui, mas o grande desafio biomecânico da corrida é se sustentar numa perna só. A corrida nunca vai ter 2 pés no chão, vai ter fase aérea e uma perna só. Então eu consigo ver o cara correndo, mas vamos ver ele numa perna só? Pô, eu já vou ver isso aqui, ó. Esse cara, se ele parar numa perna só, ele vai começar aqui e daqui a pouco ele vai fazer isso. Ele vai chegar nesse mesmo padrão. Daqui a pouco ele está com o varo e o corpo balançando aqui. Essa mulher, se eu botar numa perna só, provavelmente ela vai começar a fazer joelho valgo e inclinar o corpo para o outro lado. Isso que ela está fazendo aqui. Então isso é uma forma. Mas eu tenho que me aproximar o máximo possível. Então, parado é diferente de correr. Então eu posso pedir, por exemplo, isso aqui, ó. Dá um pulinho para frente e para. Eu ponho um pouco de um elemento dinâmico parecido com o que ele vai encontrar na corrida. Isso é uma outra forma. Aí você vai pegar um cara que... O ginástica olímpico, faz um pouco de escarpado. Aí é criatividade ali para ver o que você tira de mais parecido possível com o esporte dele. Vamos pro próximo. Olha o quadril dela. Essa requebrada. Isso aí tensiona toda a musculatura pélvico-trocantérica. Essa posição, se a gente lembrar da anatomia do fêmur e do acetábulo, é aqui. Se eu faço isso aqui, ó, eu dou uma requebrada aqui para fora e a pelve cai. O apoio, que era bem encaixado aqui entre pelve e acetábulo, esse apoio vem para a beirada. E o que tem na beirada do acetábulo? Bem na bordinha dele. Lábio. Então se eu começo a fazer isso aqui, ó, eu começo a botar carga no lábio do acetábulo. E eu posso provocar uma lesão labral. O Guga, por exemplo, no tênis teve isso. Próximo. E coluna. Olha esse cara da direita, da esquerda de vocês. A gente está vendo na foto da esquerda uma inclinação de tronco. Suave, não muito, mas está inclinado para a direita dele. E de lado a gente vê uma hipelordose. Quando esse cara corre com essa hipelordose, ele põe carga nas facetas articulares lá da coluna lombar, não no disco. Qual a estrutura da coluna foi feita para suportar carga? Disco, corpo da vértebra, eles são grandes, robustos, tem um amortecedorzinho ali no meio ali que foi feito para suportar carga. Se eu tiro carga do disco e ponho lá atrás na faceta, eu estou botando carga em quem não foi feito para segurar carga. Então esse cara vai ter uma dor facetária, podendo até eventualmente comprimir a saída do nervo, ou diminuir o espaço lá por onde sai a raiz do nervo. Aí alguém pode falar, putz, mas aí o cara tem aumento de lordose, tem dor nas costas, tem que fortalecer o abdômen. Olha para esse cara aí, carequinha, e olha para esse realmente precisa fortalecer o abdômen. Alguém aqui nessa sala tem o abdômen mais forte que esse cara? Fez a propaganda boa sua aí. Agora é com ele. Vai ter gente te abordando na saída aí. Deixa eu ver esse abdômen. Esse cara, ele faz essa lordose toda, não é porque ele tem encurtamento de cadeia posterior ou porque falta força de abdômen. Isso aí que ele fez é uma estratégia de equilíbrio. Ele se joga para frente para correr, mas ele se joga para frente para correr fazendo flexão de quadril. Só que ele joga muito para frente.
Aí isso provoca a tendência de queda que ele recupera aqui. Então essa é a corrida dele. Flexiona o quadril para querer ir para frente, estende a coluna para compensar e para aqui, ó. Esse cara foi um baita atleta de triatlo. Hoje ele é bombadão, mas na época ele era um baita atleta de triatlo. E o outro lá da direita, esse já está correndo com peso, com a carga só no disco e o disco e a coluna em flexão. Ele flexionou a coluna para correr. Então, a cada passo que ele dá, ele tem uma compressão lá no disco, na parte anterior do disco, fazendo a chance desse disco herniar lá para trás. Fazer uma hernia de disco posterior. Então, esse cara pode ter hernia de disco correndo. O outro aqui não. Mas os dois podem ter dor nas costas. Por motivos diferentes. Muito bom. Então a primeira pergunta era, por que que dói? Por que que tem a queixa? É ali, biomecânica. Olha o movimento e tenta entender as estruturas, como que elas estão recebendo carga. Só um pouquinho para vocês também, eu estou abandonando vocês. Então primeiro, por que que recebe carga e por que está machucando? A segunda pergunta é, por que se mexe desse jeito? Então, por que o cara fortão corre assim? Por que o outro corre assim? Por que a outra mulher corria requebrando? A gente tem que responder essa pergunta. Para isso, a gente tem que entender o sistema nervoso e como é que ele controla o movimento. E o sistema nervoso controla o movimento do aparelho locomotor. O esqueletinho aí. O aparelho locomotor ele tem uma propriedade que a gente chama de redundância. Alguém aqui é de TI? Já fez curso de computação antes? Não? Fez programação? Sabe, na programação vocês falam muito de redundância. O que é redundância? Sabe dizer? Sem problema. Redundância é quando você tem vários caminhos para chegar no mesmo lugar. Então, numa programação, você quer que quando você aperta o Enter, o resultado seja, sei lá, tela apaga. E aí você tem o caminho direto, aperta Enter e a tela apaga. Só que você põe um outro caminho, que é porque se der algum pau nesse caminho direto aqui, vai ter um outro para fazer. Então, se tiver um problema, se você só tem um caminho, deu problema, acabou. Alguém é da Zona Leste? Quando dá pau na Radial Leste, ferrou. Você tem. Dorme na PUC. Você tem a Radial Leste, tem a Marginal, meio que. Deu pau na Radial, acabou. Salim, tem poucas opções de fuga. Jogar para outro exemplo. Monopólios. No Brasil a gente tem monopólio dos Correios. O Correio faz greve, o que acontece? Ninguém recebe conta, ninguém recebe nada em casa. Você não tem uma outra empresa que fala, então você está de greve, agora sou eu que vou. Não tem. Então, o sistema nervoso, papai do céu, a gente está na PUC, né? Universidade Católica. Não vou. Não vou fazer comentários porque. Bom, Papai do Céu foi construir isso aqui. Ele falou, vou fazer um homem. E ele foi um cara inteligente. Eu tenho a leve desconfiança que Deus era um cara inteligente. Eu suspeito disso. Ele fez um corpo que possibilita que a gente se mexa de várias formas diferentes para cumprir a mesma tarefa. Imagina se fosse o correio, se nosso corpo fosse o correio, entrou em greve, machucou a unha do dedinho do pé, não come mais. Porque só tem um jeito de se mexer na vida. Não. Tem milhares de jeitos de se mexer na vida. Você pode ter um derrame
pode paralisar metade do seu corpo, e se você tiver condições de ficar em pé, que é possível, você vai falar para essa pessoa, corre, surge uma coisa que precisa fugir, vai... As Paralimpíadas estavam aí, vocês assistiram. Amputado, paralítico, paraplégico, hemiplégico, o pessoal lá fazendo esporte de alto rendimento. Solta mais um. Então, vocês que saíram há menos tempo do colegial, do cursinho, lembram de análise combinatória? Essa risada que eu achei. A gente lembra do que a gente aprendeu, o que a gente não aprendeu, a gente não. Análise combinatória, se eu combinar os graus de liberdade, os movimentos que o meu tornozelo pode fazer, com os movimentos que o joelho pode fazer, com os movimentos que o quadril pode fazer, com a coluna, eu vou chegar a 8.748 possibilidades de combinação, sem contar a outra perna. Se eu contar a outra perna, eu já multiplico isso aqui muito mais. Ou seja, para parar em pé, eu posso parar em pé numa postura que seja bem próxima da postura ideal. Não posso parar em pé em milhares de outras possibilidades. Então, o corpo, o aparelho locomotor permite tudo isso. Qual que eu vou usar? Mas, quem vai definir qual que eu vou usar é o sistema nervoso. E como é que ele define isso? Ele vai olhar para o indivíduo, ele vai ter informações sobre você, ele vai olhar para a tarefa que você quer fazer, em qual ambiente, e ele vai achar uma fórmula. Solta mais uma. E essa forma a gente chama de sinergia muscular. O sistema nervoso não controla o quadríceps. O sistema nervoso não controla o tríceps. Não controla o elevador da orelha. O sistema nervoso não controla a músculo. O elevador da orelha existe esse músculo? Eu nem sei se existe, pode ser que exista. Músculos da face pra mim já está muito tempo atrás. O sistema nervoso não controla músculo a músculo. O sistema nervoso não controla o joelho, não controla o pé. O sistema nervoso controla tarefa. Em termos de controle motor, o sistema nervoso olha para a tarefa. Se eu quero andar, o sistema nervoso vai me organizar para andar. Se eu quero parar em pé, o sistema nervoso vai me organizar para ficar em pé. E se o sistema nervoso controla a tarefa, qual que é a missão, o resultado final que ele quer ter? Tarefa cumprida. Bom, se eu quero ficar em pé, estou de pé, o sistema nervoso o que está entendendo disso? Like, bum, foi lá, deu certo. Estou de pé? O sistema nervoso falou, ok, deu certo. Estou de pé? Também. As fotos sempre saem nas piores horas. Eu fui dar um curso, o cara, era um curso de corrida, aí o cara fez naquele bumerangue. Eu comecei aqui. Aí o cara vem me zoar, falou, olha aqui o que eu fiz de você. Eu falei, mas o que? O que tem de errado aí? Aí ele soltou. Bom, então o sistema nervoso ele vai olhar para o cumprimento da tarefa, deu certo ou não deu certo. Eu quero andar, andei, satisfeito. Se na primeira vez que eu for andar, a gente criancinha, fiquei de pé, começa a querer me equilibrar, tô meio aqui, aí, não vou nem pensar em andar, vou pensar em ficar de pé. Aí, cai de bunda. O sistema nervoso vai olhar e falar, não deu certo. Qual o resultado? Caiu de bunda. Vamos de novo. Se eu cair para trás, ele vai falar, vamos tentar um pouquinho para frente. Mas como é que eu faço isso? Ele vai tentando. Aí, ele vai se organizando. Se ao longo do meu desenvolvimento eu achar que o que mais funcionou para mim foi isso aqui, na hora que eu ficar de pé, meu sistema nervoso já guardou a memória que ele vai falar,
joelho para trás, bacia para frente, está tudo certo. E daqui a pouco esse é meu jeito de ficar em pé, esse é meu jeito de andar. Isso significa que eu sou assim? Que esse é o único jeito possível para mim? Não. É o que o sistema nervoso foi desenvolvendo ao longo da minha vida, que ele achou que deu mais certo. Como é que o sistema nervoso sai disso agora? Só se eu der algo melhor. Eu preciso, opa, faz isso aqui, e eu preciso treinar isso para o sistema nervoso falar, opa, isso é bom, dá certo, funciona, é fácil, é seguro. Aí ele vai falar, isso aqui é uma boa opção para mim, aí ele pode usar. E o sistema nervoso ele não dá um comando músculo a músculo, ele não manda contrair o abdômen, o abdutor do quadril, o quadríceps, não sei o que. Ele dá um comando só. Faz o movimento da corrida. E aí esse comando só vai sendo distribuído na medula e aí ele decide, distribui. Então dentro do comando corre, vai estar dizendo aqui, ó, eletores da espinha tem que contrair de tal forma, o glúteo tem que contrair de tal forma, o quadríceps de outra forma, panturrilha de outra forma. E isso vai trocando vamos dizer, o tríceps relaxa, depois relaxa os isquiotibiais, e o sistema vai dar todo o mapa de como é que controla isso. Tá? Então o sistema não controla segmento, não controla ponto a ponto, ele controla o mapa, o pacote muscular que você vai usar para cumprir sua tarefa. E a gente precisa entender isso e investigar. Pô, por que aquele cara corre assim? Porque o pacote muscular que o sistema nervoso encontrou para ele é esse. Como é que eu faço para mudar isso? Putz, o que será que está faltando para esse cara fazer isso aqui? Será que está faltando força ou ativação dos extensores da coluna? Aí estendeu a coluna, mas aqui ficou mole. Mas se eu estendo a coluna e isso aqui ficar instável, o que o sistema vai fazer? Volta para onde sabe que funciona. Não era falta de ativação dos extensores da coluna. É porque aqui nessa posição não estava legal. Aí ele volta para cá. Então como é que eu deixo essa posição legal? Putz, para estabilizar aqui, eu preciso ter uma boa pressão intraabdominal. Será que é isso? Então eu preciso de períneo, preciso de transverso e preciso de diafragma. Fazendo pressão dentro da cavidade abdominal. Preciso de extensores também de coluna. A hora que eu faço isso, ponho o abdômen para funcionar direito, não é forte, é direito. Pô, estabilizou. Ficou fácil, deu certo. Agora já vou correr aqui. Enquanto isso aqui estava instável, eu não vou correr instável. Eu vou para onde eu sei que funciona. Próximo. Opa. Mais um. Alguém por acaso já assistiu alguma aula minha? Cássio. Então vamos falar desse caso aí. Esse paciente é um esgrimista de 52 anos. Esqueça essa palavra profissional aí, tá errado. Mas ele compete na esgrima master, né, na categoria de idade dele, 50 anos. Ele tem um diagnóstico médico de tendinopatia da pata de ganso. Mas pra gente, a queixa funcional que ele traz também está mal escrito aí, não é a dor no ataque, é a dor na região medial do joelho esquerdo durante o movimento de ataque na esgrima. Tá? Passo o próximo. Então o cara que chegou pra gente, falando, eu pratico esgrima há muito tempo e de 2 meses pra cá comecei a ter dor na parte interna do joelho. Quando? Porque o fato dele ter uma tendinopatia da pata de ganso não significa que essa pata de ganso vai reclamar para tudo. Tem algumas funções que causam mais dor e normalmente eu tenho que procurar qual função que foi começando a dor, que aí eu sei de onde a dor vem. Então ele tem essa dor quando ele faz o ataque da esgrima. Solta o vídeo, clica aqui. E aí essa é uma simulação bem meia boca, porque o ideal era ver ele com a espada na mão, com a roupa do esgrima, para o sistema nervoso fazer todo o cômputo aí de como é que é a esgrima. Mas aí já dá para ver. Olha o que acontece com o joelho dele. Se eu sei que é uma tendinopatia da pata de ganso, eu já estou esperando encontrar um valgo.
Às vezes eu me surpreendo, às vezes é outro mecanismo. Mas, putz, o clássico para machucar a pata de ganso é o válvulo. Vamos olhar, solta de novo. Ó, quando ele vai fazer, enquanto ele fica saltitando, ele já faz válvula de joelho, mais pouquinha coisa. Agora, quando ele vai avançar mesmo, olha quanto esse Dorival diz. O pé sai do chão e tal. Então, aí a pata de ganso estressa. Então, essa é a primeira pergunta. Por que dói? Pô, porque quando ele faz o ataque na esgrima, o joelho dele faz um válvulo e a pata de ganso estressa. Se ele está me dizendo na história que a dor vem no ataque, eu olhei o ataque e vi esse válvulo, eu já sei que a dor é causada por isso. Próximo. Então aí ficou espelhado, ficou ao contrário, mas é só para ver no estático o que acontece. Passo próximo. Pô, eu nunca vi um esgrimista. Não sei se está certo. Será que está certo isso que ele está fazendo? Biomecanicamente a gente já é capaz de julgar. Esse válvulo machuca. Se a técnica prega que ele tem que fazer válvulo mesmo ou não, é outra história. Porque tem esportes que a técnica é ruim. Tipo balé clássico. Balé clássico é uma atividade física feita para machucar. E a quinta posição não existe na fisiologia articular do ser humano. A ponta é algo complicado também. Mas enfim, será que isso aqui é da esgrima ou é dele? Bom, vamos comparar. Os outros caras não fazem. Faz mais sentido fazer o ataque desse jeito que os outros estão fazendo, com a perna esticadona. A perna empurra e fica alinhada. Pronto, entendi porque que dói. Ele está fazendo realmente errado. Agora, como é que eu corrijo isso? Eu tenho que me perguntar o que será que está saindo de errado para esse cara fazer esse movimento. E eu tenho que testar, eu tenho que me certificar de que é isso mesmo que está causando erro. Bom, não tem vídeo. Seguinte, esse cara precisa fazer uma propulsão, ele precisa empurrar o chão para lá, para a minha esquerda, para ir para a direita. Qual é a melhor forma de empurrar o chão? Empurrar significa estender. Então eu estendo o quadril, o joelho e o tornozelo. E empurro. Se eu empurrar para baixo, eu vou para cima. Se eu empurrar para a esquerda, eu vou para a direita. Se eu empurrar para trás, eu vou para frente. Assim que funciona qualquer propulsão. Então eu empurro. E o empurrar certo no alinhamento significa empurrar aqui, ó. Vai ter que entrar abdutores do quadril e vai ter que entrar os extensores todos, quadril, joelho e tornozelo. Aí essa força me projeta para cá e eu ataco o cara com a espada. Alguma coisa nesse cara, nessa impulsão, falhou. Será que falhou o abdutor de quadril, que não entrou direito, aí o cara com o joelho para dentro? É uma hipótese. Será que falhou a força mesmo, a sincronia de extensores para empurrar o chão para trás, tudo junto, igual o chão para fora, tudo junto para eu poder ir para lá? Será isso aí para funcionar e levar o tronco para o lado? Precisa ter um bom tronco. Porque se eu empurrar e o tronco estiver mole, a perna tem empurra, mas o corpo não vai. Então eu preciso pensar em tudo que precisa funcionar para fazer o movimento certo. E depois procurar entender o que deu errado. Esse cara falhava principalmente na estabilidade do quadril e na ação do membro inferior guiada pelo pé. Ele empurrava, mas o pé não participava do movimento, o quadril empurrava mais ou menos e o joelho virava para dentro. Então ele precisou ser treinado a empurrar guiando pelo pé. E aí esse é um companheiro meu que o cara que trabalha comigo, então ele tratou esse paciente. Mas esse é um exercício para ensinando o cara a guiar o movimento pelo pé. E ao mesmo tempo que a gente está ensinando a guiar pelo pé, a gente já está estabilizando a articulação do quadril, contraindo os músculos antagonistas. Contrai rotadores internos, externos e com isso, lá no sistema nervoso, lá na medula, esses músculos vão se coordenando para achar uma boa estabilidade. Próximo. Depois, esse movimento foi feito em algo mais parecido com o que é
o gesto dele, que é de empurrar o chão para fora. Só que por que ele fez deitado? Porque agora ele está aprendendo o movimento. Eu não quero botar dificuldade para ele, eu quero facilitar a vida dele. Então ele precisa aprender a empurrar o chão para fora. Eu não vou fazer isso enquanto ele está com o peso do corpo em cima e tendo que se equilibrar. Tira o peso do corpo, tira qualquer necessidade de equilíbrio e aprende a fazer isso aqui. Depois, próximo. É só um vídeo, pode clicar. Depois ele vai fazer isso já com o peso do corpo em cima, já tendo que se equilibrar um pouco, já empurrando o chão. Esse pé podia funcionar mais. Esse pé não tem que ficar plantado no chão dessa forma também, tem que ajudar a empurrar. Mas, observa que aí ele já começou a fazer o movimento sem o valgo do joelho. O abdômen dele aí está muito mal recrutado, devia estar com o abdômen mais recrutado. Então aí está faltando um pouco de abdômen e um pouco de pé para empurrar. Mas a gente está no meio do caminho. Passa o próximo. E a resistência dos elásticos é só para dar uma facilitada na musculatura, para fazer o músculo trabalhar mais. Passa o próximo. É um vídeo também. Aí já é um caminho, um passo a mais no sentido de levar ele para lutar com a espada. Então não é a espada dele, só deixa eu... Não é a espada, é um bastão lá da fisioterapia, mas com um elástico para dar resistência também, para recrutar mais músculo. E já fazendo um movimento similar ao do esporte dele. Olha que o joelho já não valgiza, quando ele ataca não valgiza quase nada mais. Nessa fase, ele já estava sem dor no joelho. E ele não parou de treinar. Não é que a gente falou, fica sem treinar e depois se você estiver melhor, volta. Não, porque isso faz ele perder condicionamento físico, vai perder força, vai perder qualidade técnica. A hora que ele voltar para o esporte, ele volta muito pior. Então não era uma lesão que tinha risco de piorar demais, nada. Continua no esporte enquanto a gente vai corrigindo o movimento. Ele não parou de treinar, foi cada vez tendo menos dor. Nessa fase ele já estava sem dor. Estava 100% o movimento dele? Ainda não. Mas já estava bom o suficiente para não causar mais dor. Então naquela curva de limiar de lesão, ele tinha um nível de estresse no tecido grande, não ficou ideal ainda, mas já baixou o nível de estresse no tecido. Então a quantidade de treino que ele está fazendo hoje não é suficiente para machucar ele. Passa o próximo. Então dá para empurrar um pouquinho mais com esse pé aí, mas o joelho já passou a empurrar direitinho, parecido com os outros esgrimistas que a gente viu. Passa mais uma, acho que acabou. Ótimo. Tinha mais 2 casos para mostrar, mas acho que um é suficiente para mostrar o caminho que a gente faz. Avalia, vê o que está errado no movimento para entender por que ele tem a dor. Tenta descobrir, testando mesmo, por que ele não está fazendo o movimento do jeito certo. Assim que você descobrir, você sabe como você vai corrigir o movimento. Então, para um cara, para um outro esgrimista qualquer, talvez eu tivesse que ativar mais o abdômen dele. Para o outro, talvez eu tenha que trabalhar a força muscular de algum outro músculo. Para o outro, talvez eu tivesse que trabalhar mais o quadril. Mas para cada um eu tenho que achar o que está errado para corrigir o movimento. Assim que o movimento corrigir, eu tiro o mecanismo de lesão e a dor some. Certo? Então, Cássio, qual é o limite final que você dá da melhora de mecânica, mas o limiarzinho de dor quando você tem um atleta que está pressionado a jogar, ele vai jogar em alto nível? Quando é que você libera o cara do preparador, mesmo que ele está tendo dor? A mudança biomecânica positiva já é suficiente para que você libere o preparador? Essa é uma boa pergunta. Cada caso tem que ser julgado individualmente. Depende da importância da prova. Joga com muita pressão, né? Falando não pelas condições de reparo ideais, Sim. mas com a pressão de um atleta, né? Sim. Então tem que olhar a importância da prova. Pô, é um torneio amistoso. Cara, para que você vai jogar, se protege. Não, final de Copa do Mundo, vai com tudo.
Ou às vezes não é final de Copa do Mundo, é um campeonatinho simples, mas para esse cara é importante. Eu treinei 6 meses para essa prova. Eu atendo muito maratonista. O cara é amador, o cara vai completar a maratona em 4 horas e meia, não vai ganhar de ninguém, mas ele se preparou 6 meses para fazer essa prova. Na véspera da prova, vou falar, não vai porque você está com uma lesão no tecido. Quanto que a gente exclui de verdade? A lesão que pode se tornar muito mais grave, tipo uma fratura por estresse da tíbia. Se esse cara for fazer uma maratona, ele pode quebrar a perna de verdade, a perna pode partir ao meio. Ou fazer uma fratura muito mais grave. Então, não é inteligente. A tendinopatia de quadríceps. Se prepara, vai, leva um anti-inflamatório no bolso. No meio da prova começou a doer, toma um anti-inflamatório e vai embora. Mas e depois da prova? Vai estar doendo. Mas vai cair a perna? Não. Vai fazer um tratamento de 1 mês, virar um tratamento de 6 meses? Não. Vai. O próprio cara vai estar falando, eu quero ir. Então, acho que tem que julgar cada caso mesmo. Nas primeiras fases de correção de movimento, primeiro a gente torna o cara capaz de fazer um bom movimento. Mas esse movimento ainda não é consistente. O cara faz 2, 3 repetições boas e volta para o padrão anterior. Então a gente precisa ir estimulando isso, repetindo. Então o cara está ainda nessa fase bem inconstante, ele vai correr uma maratona, ele vai correr 1 quilômetro bom e vai perder o padrão de movimento. Então tem que julgar até quanto tempo esse cara é capaz de manter um bom movimento. Na hora que entrar a fadiga, a tendência é piorar. Você chegou a ver de pacientes com atleta de marcha atlética? No movimento nesse tipo de exercício tem uma leve, né? Tipo de caso, né? Você faz marcha atlética? Não. É curiosidade, só porque o risco é bem alto de lesão, né? A marcha atlética é um desses esportes que eu falei igual ao balé, que foi feito para machucar. A marcha atlética, se tem um esporte que mais faz desvio de movimento, é a marcha atlética. Aí eu atendi um moleque da seleção, que ele tinha uma dor no quadril quando ele fazia um educativo. Eu falei, me mostra seu educativo. Vai salsa. E é assim mesmo. Aí eu falei, tá, isso machuca o quadril. Precisa ser desse jeito? Precisa. A técnica é assim. Aí você olha o cara correndo. Correndo não, marchando. Aí você fala, tá, o que te machuca é o movimento do seu esporte. Precisa ser desse jeito. No caso, comigo foi, o meu trabalho é corrigir movimento. Eu não posso corrigir seu movimento porque o seu esporte é assim. Você não precisa de mim. Você precisa de alguém que apague sempre. Eu não sou um bom fisioterapeuta desses de clube que o atleta machuca no campo e vem com as técnicas manuais que você tira a dor do cara na hora. Eu não sou esse cara. Eu falei, você não precisa de mim, você precisa de alguém que esteja com você no dia a dia, apagando incêndio, que te ajude a dar uma proteção máxima possível para esse músculo, e quando você tiver dor, o cara tira a sua dor, mas o seu movimento foi feito para te machucar. Eu não atendi esse cara. Eu passei para outra pessoa, mas não era um caso que eu poderia ajudar. E só acho que para fechar, uma pergunta que toda vez me fazem mas você muda o movimento do atleta se ele estiver em competição, mas mudar o movimento não piora a performance? Não piora a performance. Em esportes de salto, corrida, natação, quanto melhor o seu movimento, mais performance você vai ter. E eu mudo sem pensar. Okay? Todo o feedback que eu tenho ficou fácil. Antes eu corria pesado, agora eu estou correndo leve. Agora eu estou rendendo muito mais na braçada da natação. Sempre o feedback é positivo. Porque a gente tem um nível de padrão, um padrão de movimento do cara nesse nível. Aí a gente faz um trabalho e traz o cara para melhor. Então, o que a gente mexe é para melhor. Então aqui ele tem um ganho de rendimento.
mas ele não sustenta isso por muito tempo, daqui a pouco ele cansa. Quando ele cansa, ele volta para onde? Porque ele já fazia. Então, a pior performance que ele vai ter vai ser a que ele já fazia. Daí, o que a gente melhora de movimento é para melhor. Mas tem esportes de... Aí tem outros esportes. Futebol, ou pensar em beisebol. O cara do beisebol faz um movimento bonitinho, o rebatedor ri da cara dele e rebate. Porque você tem que enganar o rebatedor. Se você tem que dar uma sujada no movimento para o cara não entender o que você vai fazer. Aí o bom atleta é aquele que engana sem se machucar. Mas a maioria faz as coisas. Exato. No futebol, o Rivaldo é um cara que foi o melhor do mundo, mas os movimentos dele são horríveis. Horríveis. Já o Pelé foi o melhor do mundo todos os tempos com movimentos perfeitos. Então o Pelé é o cara que soube enganar todos os adversários dele sem errar movimento. Não se machucou. Lesão do Pelé na carreira foi pancada. O Rivaldo não, teve lesão, teve tendinopatia, quase saiu da Copa do Mundo por lesão na parte do locomotor do joelho. Então eu mexo também mesmo que for no futebol. Agora no tênis, o cara precisa ter a precisão de botar a bolinha naquele canto da quadra. Se ele faz um movimento melhor, em teoria, é mais fácil para ele ter essa precisão. Mas ele pode errar a hora que ele faz um movimento melhor, ele pode errar o cálculo do tempo de bola, alguma coisa assim, e errar. Então esse cara, se ele está jogando Roland Garros, eu não vou mexer nele. Não porque eu acho que vai piorar, mas é porque se piorar, a culpa é minha. Eu acho que até que vai melhorar, mas não vou mexer nessa hora porque eu não sou bobo. Mais pré-temporada, ou campeonato menos importante, eu mexo. Sobre aquele paciente da lordose que estava correndo, ele tem um abdômen já muito forte. O certo seria a gente fortalecer o abdômen. Mas como ele já tem um abdômen forte, o certo não seria a gente fortalecer a musculatura profunda? Sim. Então, não é nem fortalecer, é ativar direito. A força para fazer o que ele precisa, ele já tem. Então não é deixar esse... Vou dizer que essa aqui é a força máxima do cara. Ele precisa disso para controlar bem a postura dele. Se eu tornar esse músculo mais forte, eu não necessariamente treinei esse cara a fazer isso aqui. Então o músculo que faz... Eu posso pegar 1000 quilos, mas eu só preciso de 10. E o cara que pega 1000 não necessariamente pega 10. Porque ele precisa de precisão, ele precisa saber pegar os 10. Por exemplo, transverso do abdômen. Para eu ficar parado em pé aqui, vai precisar de 5 a 10% da força máxima. Todo mundo aqui nessa sala, eu tenho certeza que tem essa força. Mas, se a gente for olhar todo mundo, talvez metade da sala nem use. Esse músculo que é super forte, ou que tem 10 vezes, 20 vezes a força necessária, está lá relaxadão, não está usando. Então, não é ser forte, é saber usar. Não. A pergunta dela, o que explica o Bolt ser o fenômeno que é? A biomecânica dele? Não é. O Bolt não tem uma mecânica melhor que a dos outros, ele tem uma... A pergunta foi o que faz o Zen Bolt ser o fenômeno que é? Se a gente está ligado à biomecânica dele? Não. Numa final olímpica, todos os 8 atletas que a gente for avaliar, eles têm uma mecânica muito próxima da ideal. Então o Bolt não é melhor que os outros porque ele tem uma mecânica melhor. Ele é melhor que os outros porque ele tem uma mecânica tão boa quanto, mas tem uma perna 2 vezes maior, uma força muscular, uma potência muscular absurda. Potência, diferente de força, é a capacidade de gerar força muito rápido. Na verdade, falam que os estudos comprovam que nem é uma biomecânica correta dele. Na largada, falam que devido ao... A largada dele é ruim. É péssima, né? Aí o treino dele específico seria só para largada, para correção de biomecânica da largada dele. Ele passa os outros da metade para o fim, porque a largada dele é ruim. Mas o cara tem uma mecânica boa e ele tem muita potência, então depois ele recupera. Se ele melhorar a largada, o recorde dele vai ser muito maior. Certo? Alguém tem mais alguma dúvida?
Obrigado, pessoal. Obrigado, convite.